E eu espero de verdade que você fique comigo até o final, tá? Porque eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai ser tão edificante para você como foi para mim no momento que eu precisei, tá? Hoje eu vou falar sobre a indecisão, né? Indecisão, dificuldade de tomar uma decisão, sem decisão, ausência de determinação ou resolução. E o que a Bíblia nos ensina sobre a indecisão? Existem algumas passagens na Bíblia onde mostram a procura da indecisão, né? Que nós ficamos indecisos por diversos assuntos e esquecemos do principal, né? Que acima de toda indecisão existe um Deus. E um versículo que me chamou a atenção, que eu já ouvi várias pregações de várias maneiras, várias explicações, mas nesse modo de pensar eu nunca havia escutado, que está em Gênesis 19, versículo 26. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. A esposa de Ló, ela morre por causa da sua incapacidade de decidir entre Sodoma e a obediência de Deus. Aonde do versículo ainda de Gênesis 19, 17 diz: e aconteceu que quando os havia trazido para fora dali, ele disse: foge por tua vida, não olhe para trás, nem fique em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. Ali mostra que a mulher de Ló, ela tinha saído dos limites de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dos limites dela. E devido à sua desobediência de saber se estava fazendo certo, né? Aonde ela teve a indecisão, foi a que levou a ela à sua destruição. E podemos ver que em Lucas 9,62 diz: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Na obra de Deus, em nosso compromisso com o Senhor, não há esperança. Não há espaço, desculpa, para a dúvida. Essa mensagem veio em minha mente porque há uns dias atrás eu estava com algumas dúvidas na mente e eu fiquei pensando e com a mente, né, que quando a gente tem dúvida, às vezes a gente esquece do principal. Às vezes a gente esquece que para que duvidar, para que temer, se nós podemos fazer o mais simples e o mais fácil, entregar nas mãos de Deus e descansar. Então, eu nessa cabeçada, nessa dúvida, eu parei, eu pensei: o Senhor, por que isso? Eu não preciso disso. E eu me lembro que eu sentei e eu falei: eu preciso de uma resposta sua. E ao começar a ler, ao começar a escrever, né, eu pensei, e o Espírito Santo falou comigo: pessoas estão passando por indecisão nesse momento. Estão fazendo a mesma coisa que você estava fazendo. Ao invés de buscar a Deus,
entregar as suas dúvidas e aquietar o coração, estão sendo atormentadas. E Deus não quer isso, né? Então, aí, né, nós acabamos nos perguntando, o que fazer? Né? Uma coisa temos a certeza, e eu tive a certeza lendo a Bíblia. A Bíblia, ela não aprova a incerteza. Quando oramos por sabedoria, devemos acreditar que Deus ouve e responderá. Quando eu parei para pensar nisso, falei, Senhor, é isso, né? Como ser tão falha em confiar tanto em Ti, Te amar tanto, se eu tenho dúvidas. Então, temos que pedir sabedoria e descansar. Como diz 1 João 5,15, né? Eu tenho a versão King James, mas eu vou falar até a da outra versão, né? A Almeida, que é um pouco mais simples de se entender. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Eu até falei agora em relação a se entender, né? Na verdade, não existe isso, né? Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, independente da versão, né? Nós temos que entender a palavra de Deus. É porque eu sei que pessoas que, né, que ainda não têm essa intimidade tão grande e que às vezes eu mesma, sabe, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava lendo várias versões, mas eu queria entender, eu queria saber, né? E em Tiago 1, versículo 5 e 6 diz, quando pedimos de acordo com a vontade de Deus, devemos pedir, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Podemos, né, entender nesse versículo que oração sem fé é indecisão. E eu parei para analisar nisso e realmente do que adianta pedirmos e ainda ficamos indecisos, né? E para finalizar, né, eu queria que vocês acreditassem que a indecisão sobre o que Deus declarou ser verdadeiro não tem lugar na vida do cristão. Se você entregou para Deus e você descansou, independente da resposta de Deus na tua vida, não tenha dúvida, faça. Porque Deus é o Deus da certeza. Se você pediu para Deus e Deus te deu, não tenha mais dúvida. Acabou. Não tente argumentar com Deus, aceite. Tá? Não deixe que a indecisão trave algo na sua vida. Se você hoje está confuso, confusa com algo ou com alguém, né, na sua vida, entregue para Deus.
e confie que Ele te trará respostas e te mostrará. Não olhe para trás. Ainda que você tenha dúvida sobre o que Deus te disse, que eu acabei de falar, né? Não vire uma estátua de sal. Não olhe para trás. Se Deus já te confirmou, não tenha dúvida. Não seja indeciso. Se Deus ainda não te confirmou, só entregue para Ele e descansa. Eu tenho fé que nessa noite Deus vai tirar da sua vida toda a indecisão. Você vai descansar seu coração e esperar que Deus vai te levar ao que é melhor. Pois a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Olha, quando eu fiz, né, esse esboço, quando eu escrevi, né, essa mensagem, meu coração estava atribulado. Sabe, por mais que a gente busque, eu sei que é difícil. Eu estava com mágoas, com pessoas, com atitudes, mas eu falei não. O meu coração não merece. E eu fui ao melhor lugar, que foi buscar uma resposta de Deus, e Deus me deu. E eu quero passar isso para você. Descansa teu coração. Se Ele já te falou que sim, faça. Se Ele não te respondeu, ou se Ele te respondeu e que seja algo que você não queria, tome essa decisão e faça. Não viva na indecisão e obedeça a Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus, Ele é o Deus que eu não canso de dizer isso. É no deserto que Ele floresce a nossa vida. Entregue tudo nas mãos de Deus e acabou a indecisão na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu peço do fundo do meu coração que Deus nessa noite quebrante o seu coração e tire toda a dúvida e te dê toda a coragem do sim ou do não de Deus. Que Deus te abençoe. Compartilha essa mensagem, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão passando por esse momento. Se você não conhece o meu canal, se inscreva, curte, comenta. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Que Deus abençoe sua vida. E um livro que eu tenho para indicar para vocês, Maturidade, do Luciano Subirá, tá? Sabemos que se queremos tudo de Deus, precisamos crescer, ter maturidade, tá? Inclusive eu tenho ele e já estou vendendo ele. Eu acho que tudo que vem de Deus, tudo que vem da palavra de Deus, nós temos que passar, nós temos que indicar, porque precisamos ter um crescimento espiritual, precisamos confiar no Deus que servimos, precisamos sair da indecisão. Saia da indecisão que tem na tua vida.
Confia em Deus. Sei que às vezes parece tudo muito difícil. Deus, não vou conseguir, socorro. Mas calma. É no deserto que você vai florescer. Só não deixa a sementinha da dúvida entrar na tua mente. Não. Entrega para Ele, ó. Descansa. Descansa. Que a semente que você está ali colocando, você vai plantar. E você vai plantar o que você está semeando. Então tenha paciência. A colheita que Deus faz na nossa vida é muito mais do que imaginamos. Que Deus te abençoe. E muito. E dê paz no seu coração. Assim como Ele deu no meu, Ele me dá essa resposta. Confia em Deus. Deus te abençoe. Até a próxima. Não esquece, compartilha, curte e comenta, gente. Comenta, porque eu gosto de ver os comentários, eu gosto de saber que eu estou abençoando a vida de alguém. E eu quero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas que puderem. Então me ajude, porque tem muita gente passando nesse momento por dúvidas. Estão só esperando um abençoado como você, como eu, as libertarem com uma palavra, e que é a melhor palavra, a palavra de Deus. Um beijo, ótima noite.